E aí, gente, hoje a gente fala sobre funções inversas. Só que para chegar lá, a gente tem um caminho que a gente precisa percorrer. Então, primeiro, a gente fala de funções injetoras, bijetoras e sobrejetoras, e depois a gente vai chegar em propriamente a função inversa. Então vamos lá, eu escrevi aqui injeção, sobrejeção e bijeção. E eu coloquei aqui duas funções, que aqui é uma função injetora e aqui é uma função sobrejetora. Mas vamos ver o que isso quer dizer. Primeiro, uma função ser injetora significa que para todo elemento do domínio, na verdade você pegar dois elementos do domínio, escrever aqui ó, x1 e x2 pertencentes a A, que é o domínio. Se eles são diferentes, as suas imagens têm que ser diferentes. Isso quer dizer que essa função é injetora. Como que a gente pode ver aqui? Todo elemento tem uma imagem única dele. Por exemplo, o A1 está para o B1, o A2 para o B2. Se tivessem elementos que dessem na mesma imagem, não ia ser uma função injetora. Por exemplo, se o A3 se relacionasse ao B2 em vez do B3. Aí isso não seria uma função injetora. Então é isso. Uma função sobrejetora é uma que quer dizer que para todo elemento do contradomínio, né, ele também faz parte da imagem. Ou seja, quer dizer que o contradomínio é igual à imagem. Ou seja, não tem nenhum elemento do contradomínio que não está relacionado pela função. Por exemplo, se tivesse um B3 aqui, essa função deixaria de ser... Na verdade, o A3 aqui não está nem relacionado, né? Vou fazer assim. Se tivesse o B3, essa função não seria sobrejetora, porque ia ter elementos do contradomínio que não são parte da imagem. E por fim, uma função bijetora é uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, olha, a gente pode ver que essa função aqui, que é sobrejetora, ela não é injetora, porque tem dois elementos aqui que são diferentes, né? A2 que é diferente do A3, e eles levam para a mesma imagem, ou seja, isso aqui não é satisfeito. Essa primeira aqui, a gente também pode ver que ela é injetora, mas ela não é sobrejetora, porque o elemento B4 não está sendo relacionado. Então é isso, vamos partir para mais alguns exemplos. Olha, agora eu escrevi 5 funções aqui, a gente vai considerar que em todas o domínio é os reais e o contradomínio também é os reais, e agora a gente vai ver se cada uma é injetora, sobrejetora e se ela é bijetora também, né? Então vamos para essa primeira aqui, que f de x é igual a x mais 1. Se ela for injetora, quer dizer que se x1 for diferente de x2, então x1 mais 1 é diferente de x2 mais 1. Só que olha isso aqui, se a gente pegar isso e a gente subtrair um dos dois lados, a gente chega exatamente que x1 é diferente de x2. Então a gente sabe que isso aqui está certo, né? Não tem como você pegar dois elementos reais diferentes e chegar com a função em dois elementos iguais, né? E para a gente ver que ela é sobrejetora, a gente pode fazer um esboço aqui do gráfico rapidinho. Considere esse aqui é o plano cartesiano. Se a gente fizer assim, que é o gráfico da função, a gente consegue ver que ela vai cobrir todos os reais. Ou seja, a imagem dela vai ser os reais, que é igual ao contradomínio. Então, ela é injetora, ela também é sobrejetora, então ela é bijetora, porque ela é injetora e sobrejetora. Vamos para a próxima. Agora, a função que a gente vai analisar é f de x igual a x ao cubo. Para ela ser injetora, se x1 for diferente de x2, o f de x1 tem que ser diferente do f de x2. Né? Se a gente pegar dois elementos diferentes, a gente consegue ver que o elemento ao cubo também vai ser diferente, porque não existe nenhum caso que você vai pegar e levar e vai dar um número diferente. Sempre que levar o mesmo número, vai dar o mesmo resultado. Então a gente já sabe que ela é injetora. Agora vamos ver se ela é sobrejetora. Se a gente esboçar o gráfico dela, vai ficar mais ou menos assim. E como a gente vê, a imagem dela vai ser igual aos reais também. Então ela também é sobrejetora e também é bijetora. Agora a próxima função é 2ax. O que a gente quer mostrar é que se x1 for diferente de x2, 2 elevado a x1 vai ser diferente a 2 elevado a x2. Isso aqui também é bem tranquilo a gente ver que é verdade, né? Porque não tem como levar um número
a um outro número real e ele dá dois resultados diferentes, né? Então, isso aqui é verdadeiro. Se a gente fizer o gráfico de 2ax, a gente não precisa nem fazer o gráfico, né? Para essa sobrejetora, todo elemento do contradomínio, ou seja, os reais, tem que ser imagem. Só que, por exemplo, vamos pegar aqui um contra-exemplo. Se a gente pegar, por exemplo, menos 3. Menos 3 faz parte do contradomínio, que é os reais. Só que não faz parte da imagem dela. Por quê? Porque não existe um número que se eleva a x e vai dar menos 3. Não existe esse x aqui pertencente aos reais. Então a gente vê que ela não é sobrejetora. Ou seja, ela é só injetora e ela também não é bijetora, né? Então vamos para a próxima. A próxima é essa função aqui. Para ela ser injetora, quando a gente pegar dois elementos diferentes do domínio, tem que dar imagens diferentes. Só que vamos mostrar que ela não é injetora com um contra-exemplo. Por exemplo, se a gente pegar x1 sendo 1 e x2 sendo 2, esses dois elementos são distintos, né? Os dois fazem parte do domínio, que é os reais. E se você colocar os dois aqui na função, o f de x1 vai ser aqui, olha, a gente colocar o 1 aqui, vai dar 0. Então todo o produto vai ser 0. E no f de x2 é a mesma coisa também. Porque a gente vai substituir, aí aqui vai ter um 2 que vai zerar e vai zerar o produto inteiro. Ou seja, a gente pegou x1 diferente de x2 e isso não implicou que o f de x1 é diferente do f de x2. Ou seja, isso está errado, né? Ela não é injetora. Agora vamos ver se ela é sobrejetora. Se a gente fizer um gráfico dela, a gente vai ver que ele passa por tudo, né? Por todos os reais. Que ele vai ser mais ou menos assim. Ou seja, a imagem vai ser igual ao contradomínio. Então ela é sobrejetora, mesmo não sendo injetora. Mas ela também não é bijetora, né? Vamos para a próxima, que é essa aqui. Essa última aqui é seno de x. Primeiro, vamos mostrar que ela não é injetora, porque se pegar x seno 0, né? Ou x sendo π radianos, né? Eles são diferentes. Vou colocar x1 e x2 aqui. E a imagem deles vai ser igual, porque a imagem de x1, que é o seno de 0, é 0. E o seno de π também é 0. Então ela não é injetora, né? E vamos ver se ela é sobrejetora. Para ela ser sobrejetora, ela tem que cobrir todos os reais, a imagem, né? Só que se a gente fizer o gráfico dela, a gente vê que vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Ou seja, não vai cobrir os reais inteiros, porque a imagem dela é só entre 1 e menos 1. Então ela não é nem injetora, nem sobrejetora, nem bijetora. E é isso. Agora vamos partir para a função inversa mesmo. Então vamos lá. Escrever aqui função inversa, né? Desenhei aqui uma função f de A para B. Vamos relacionar aqui os elementos. Vamos considerar que essa é a função f. O que significa uma função inversa? Ou seja, a função f inversa que a gente representa assim, f a menos 1. Isso não é 1 sobre f, isso é a função inversa de f. Significa, primeiro, que a gente vai trocar de lugar o domínio contra domínio. Ou seja, ela vai ser de B para A. Tá? E cada relação dela aqui vai ser invertida. Ou seja, em vez do A1 se relacionar ao B1, o B1 vai se relacionar ao A1. E assim com todos os elementos. Isso que a gente define como sendo uma função inversa. Então, primeiro, para ela ser uma função que pode ser invertida, ou seja, uma função invertível, né, que tem inversa, função f, a gente estabelece uma condição, que é que ela tem que ser bijetora. Por quê? Porque se ela não for injetora, por exemplo, a A2 e a A3 ligarem ao B2, quando você for trocar, o B2 vai estar se ligando a dois elementos. Então isso deixa de ser uma função. E do mesmo jeito, se ela não for sobrejetora, vai ter um elemento aqui sobrando que não vai ter imagem. Então que também não vai ser uma função. Ou seja, para uma função ser inversa, tem que ser invertível, né, por ter uma inversa, ela tem que ser bijetora. E a gente escreveu isso aqui, né? Agora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para todo elemento aqui, vou pegar, por exemplo, A1.
Se f de A1 é igual a B1, isso quer dizer que a inversa aplicada em B1 tem que ser A1. Tá? Como a gente desenhou aqui, mas serve para qualquer elemento de uma função inversa. Você pega uma função, você pega um elemento, na verdade, aplica uma função, e você vai chegar num outro elemento, você pegar esse segundo elemento e aplicar a função inversa, você volta para o primeiro elemento, que é o que está escrito aqui. E basicamente é isso. Além disso, vamos ver também como que fica o gráfico de uma função inversa. Quando a gente define um gráfico aqui no plano cartesiano, a gente define aqui como sendo y e aqui como sendo x, né? E o y é f de x. Quando a gente está fazendo isso, basicamente a gente está trocando qual que é o x e qual que é o y. Então, é como se a gente refletisse o gráfico da função por esse eixo aqui, que é o eixo que passa pelos quadrantes ímpares, né? A bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, por exemplo, se tem uma função que ela é, por exemplo, uma reta assim, uma linha, na verdade, não segmento. A inversa dela vai ser assim. E é só pegar e refletir, né? Então agora vamos para mais uma coisa importante, que é como que a gente determina a inversa de uma função na prática. Então vamos lá. Escrevi aqui uma função real, né? Que f de x é 3x mais 8 sobre 2. Como que a gente faz para achar a inversa dela de um jeito prático? Primeiro, a gente vai substituir f de x por y, né? E assim como a gente troca os conjuntos na função inversa, a gente vai trocar o y e o x de lugar e isolar o x novamente. Isolar o y novamente, na verdade, né? Aqui, tá, y é igual a 3x mais 8 sobre 2. Vamos trocar o y e o x de lugar. Então fica x é igual a 3y mais 8 sobre 2. A gente passa aqui o 2 multiplicando, né? E subtrai o 8. A gente tem que 3y é igual a 2x menos 8. Ou seja, o y vai ser 2x menos 8 sobre 3. A gente isolou o y de novo, né? Essa aqui vai ser a inversa de x. Se a gente substituir o y por f a menos 1 de x. Então eu vou escrever aqui que a inversa de x é 2x menos 8 sobre 3. Então vamos pegar um valor numérico aqui para a gente ver, por exemplo. Se a gente pegar o f de 0, por exemplo, o f de 0 vai ser 3 vezes 0, 0 mais 8 sobre 2. Então, é 4. Né? Como a gente faz essa inversa aqui, isso aqui quer dizer que a inversa aplicada a 4 tem que ser 0. Né? Porque a gente está trocando de lugar o domínio com o contradomínio. Então, vamos aplicar o 4 aqui e ver se a gente chega a 0. Vai ficar 2 vezes 4, que dá 8 menos 8, dá 0. Dividido por 3 também é 0, né? Então pronto, a gente viu que realmente está certo. Então agora, vamos fazer mais alguns exercícios. Então vamos para a nossa primeira questão, que é do ITA. Eu modifiquei ela um pouco, mas basicamente ele dá essas funções aqui e pergunta qual delas que é bijetora, né? Então vamos lá. Primeiro, essa letra A. A função é dos reais para os reais positivos, sendo f de x igual a x ao quadrado. Isso aqui a gente já sabe, né, que ela não é injetora. Por quê? Se a gente pegar menos 1 e 1, eles são diferentes, né, os dois fazem parte do domínio, só que a imagem deles vai ser 1 e desse aqui também vai ser 1. Ou seja, ela não é injetora. Então a gente já sabe que não é a letra A. Vamos para B. Em função dos reais positivos para os reais positivos, tal que é x ao quadrado mais 1, né? Então vamos lá. Injetora, depois a gente vê, mas olha, sobre a injetora, a gente consegue ver que ela não é. Por quê? Vamos pegar aqui o contradomínio, pegar um elemento que faz parte dele, por exemplo, 0,5. Faz parte do contradomínio. Só que não faz parte da imagem. Por quê? Porque a imagem aqui sempre é 1 mais alguma coisa, pelo menos igual a 0, né? Tipo 0 ou maior que 0. Então sempre vai ser maior que 1. Só que 0,5 é menor que 1. Então ele não faz parte da imagem. Então a gente já sabe que ela não é sobre a injetora.
Então também não é essa. Vamos para essa aqui, que é a função entre 1 e 3 até 2 e 4, que é x mais 1. É bem simples também, a gente vê que ela é injetora, né? A gente até fez parecido com ela antes. E a gente consegue ver também que todo elemento contra o domínio faz parte da imagem, né? Por quê? Porque 1 mais 1 é 2, 3 mais 1 é 4. Então a gente já sabe que os extremos são. E o resto aqui é contínuo e continua igual, né? Então a gente sabe que está certo mesmo. Então essa aqui, ela é injetora e sobrejetora, porque os elementos, você pega dois elementos diferentes, x mais 1 tem que ser diferente. E a gente viu que ela é sobrejetora, né? Então vamos só ver essa aqui, que é seno de x, que a gente já viu anteriormente também. A gente já viu que ela não é sobrejetora. Por quê? Porque o contradomínio aqui é os reais. Só que o seno de x sempre é, o módulo dele, né? Sempre é menor ou igual a 1. Então, por exemplo, se a gente pegar 2, faz parte do contradomínio, mas não faz parte da imagem. Então, ela está errada. Então a resposta certa, letra C. Ele dá essa função, né, que é 2x² mais 1, fala que ela tem inversa, né, e que a inversa é a função g. E aí ele pergunta quanto que é o g de f de 6 mais o f de g de 6. Mas olha aqui, vamos ver, g é a inversa de 6. O que isso quer dizer? É a inversa de f, né? Quando a gente aplicar g na f de 6, isso tem que dar o próprio 6. Porque olha aqui, vamos fingir aqui que é como se fosse o conjunto A e o conjunto B, como sendo domínio contra domínio. Vamos fingir que só tem o 6 aqui por enquanto. O f de 6 vai associar a algum valor aqui, e vai virar esse x aqui. Quando a gente aplicar g, que é a inversa de f, nesse x, ela tem que voltar e retornar o próprio 6, né? Então isso aqui vai ser o próprio 6, a gente não precisa nem calcular a inversa. E isso aqui, que é o f de g de 6, vale o mesmo raciocínio. Por quê? G de 6, a gente não sabe quanto que é, mas a gente sabe que a inversa vai apontar daqui, saindo do 6, né? Vou fazer outro aqui. A, B. Aqui tem o elemento 6. A G de 6, ela vai sair daqui e chegar no elemento Y. E a F vai percorrer o caminho contrário. Então, isso aqui também vai dar 6. Então a resposta vai ser 12.